partir de agora na sua TV F7, Café com o Reverendo. Aí tivemos que chamar médico, tudo, a mãe chamou um médico, o médico veio e tal, e não sabia explicar o que estava acontecendo. E aquela dor de cabeça, fiquei 2 dias, vomitava sangue, e a medicina não podia explicar. Né? E por mais que eu vomitava sangue, eu estava bem, fazia exame, tudo estava bem, não tinha nada. E aquela dor de cabeça muito forte. Passou quinta-feira, passou sexta-feira, e eu chegava a febre, muitas vezes a 40, 41 graus de febre. Mas passou-se os dias, quando foi no sábado pela manhã. Eu me lembro que a minha mãe trouxe algumas irmãs da igreja para vir orar por mim. E eles vieram e oraram por mim. Colocaram as mãos sobre minha cabeça, oraram, pedindo que Deus me curasse, que Deus me sarasse, e foram embora. Quando foi, pastor, logo depois do almoço, a dor de cabeça começou a sumir. Como já era noite, já não tinha mais nada. Só que algo aconteceu. Assim como a dor de cabeça saiu, começou a vir uma revolta novamente pelos crentes. Novamente comecei a sentir uma raiva. Assim, meu Deus, eu crente, eu minha igreja evangélica, não, isso não está certo. E começou a vir aqueles pensamentos. E domingo pela manhã, eu já estava melhor, não tinha mais nada, absolutamente nenhuma dor, nada. Mas olhava minha mãe assim, me indignava. Via o meu pai assim, me indignava. Comecei a sentir uma raiva por eles ter mudado de religião. À noite, o pastor, minha mãe disse assim, amor, vamos na igreja? Eu, para tentar me esquivar, eu disse, mãe, eu ainda estou com um pouco de dor de cabeça, eu não vou hoje à noite não estou bem. Mas eu já estava melhor. E deixei que eles fossem embora. Fossem para a igreja. Às 7 horas da noite, pastor, como eu gostava muito de assistir os Trapalhões, enquanto eles foram para a igreja, eu fui ligar a televisão para assistir os Trapalhões, que passava sempre domingo às 7 horas da noite. Quando começou o programa, veio como um raio, pastor, sobre mim, e bateu na minha cabeça, e eu caí sentado no sofá. E naquele instante a dor de cabeça veio de novo. Mas veio me latejando, e parecia me arrebentar. Só que de repente, uma voz falou comigo lá dentro. Você mentiu. Você mentiu, você não devia ter mentido. Naquele instante, o pastor, desliguei a televisão. E eu me lembro que eu dei no joelho e pedi, Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu menti, eu não tinha uma dor de cabeça, eu devia ter ido com a mãe na igreja. Me perdoe o que eu fiz. Pastor, naquele exato momento que eu fiz essa oração, pedi a Deus perdão, sumiu a dor de cabeça. Sumiu por completo. Então eu vi que havia uma força maléfica tentando me dominar, tentando me impedir que eu me voltasse para Deus. E quando foi às 10 e pouco da noite, minha mãe e meu pai chegou com a minha irmã, vieram e me perguntaram, como é que você está, mãe? Como é que está melhor? Está bem? Eu disse, não, mãe, eu estou bem. Ela disse assim, todos eles perguntaram de você na igreja. Eu falei assim, não, mas pode deixar que eu vou no próximo culto. Aí minha mãe disse assim, Amaury, vai continuar a campanha essa semana, vai ter culto toda semana. Disse, por que você não vai na igreja amanhã à noite? Que era segunda-feira? Eu falei, não, amanhã eu vou, mãe. Amanhã eu vou na igreja. Aí chegou segunda-feira, pastor, e passei um dia maravilhoso, fiz lá minhas tarefas de casa. Eu sempre ajudava meu pai e minha mãe, na época eu não trabalhava fora. E fiz minhas tarefas, conversei com o pai e a mãe muito bem, senti muito bem o dia todo. À noite, mais ou menos umas 7 horas da noite, minha mãe disse assim, Amaury, o rapaz, o vizinho ali, falou que se você for na igreja, ele vai também. Eu disse para ele assim, não, então dia para ele que vem aqui no horário que a gente vai junto. Daí foi o que aconteceu. Quando foi mais ou menos 20 para as 8, minha mãe disse assim, olha, o rapaz mandou dizer que não vai poder ir hoje. Aí eu falei assim, não, mas eu vou, mãe, pode achar que eu vou. Naquele instante, minha mãe, muito desejosa que eu me voltasse para Deus, disse assim, Amaury, por que você entrega a tua vida a Jesus? Quando ela falou isso, eu disse, mãe, pode parar. Não vem com essa de entregar a vida para Jesus, porque minha vida já é de Cristo. Eu não preciso entregar minha vida para Jesus, e vou dizer para a senhora, eu não vou virar crente. Eu vou na igreja, mas se a senhora me insistir em virar crente, eu não vou mais. Ele disse, não, fique tranquilo que eu não vou te falar mais, só que você vai na igreja hoje. Aí eu fui, fomos na igreja, muitas poucas pessoas, e no lado que eu sentei havia muita pouca gente,
E no banco de trás estava minha esposa. E aí começa a história da saúde? Começa a história. Como é que saúda? Quando eu chego na igreja, pastor, sento, quando eu olho para trás, era justamente uma menina que eu não gostava dela, que era do colégio, se estudava. Vocês estudavam juntos? Estudavam junto. E eu não suportava ela por ser crente. E eu chamava ela de crente saúda. Saúda. Aí quando eu olhei assim, puxa vida, lá está a crente saúda. Que igreja que eu vim parar. Pastor, aquilo me incomodou. Eu sentei ali, olhava para os lados, e de repente, atrás eu via as meninas, não sei o quê. Aí eu olhava assim, puxa vida, essas meninas estão dando risada de mim. E só aqueles pensamentos invadiram minha mente, pastor, que eu não consegui prestar atenção no culto. Mas o que me deixou assim bastante, me chamou a atenção, foi os músicos. Durante eles cantavam tudo, eu sempre fui fascinado. Já cantava alguma coisa até aí? Não? Cantava. E eu sempre gostei da música. Aí eu vi os rapazes tocando guitarra, puxa, aquilo para mim foi o máximo. E fiquei muito contente quando eu vi aquilo, e eu me entreguei a prestar atenção na música. E de repente terminou aquela primeira parte, e o pastor começou a pregar, o pastor que eu não conhecia. Aí ele começou a pregar, e pregou, e eu não conseguia prestar atenção em nada, pastor. Nada que ele falava me entrava na minha cabeça. E eu estava incomodado, daqui a pouco eu dizia assim, vai embora, algo me dizia dentro de mim. E eu, naquela sensação que as meninas estavam dando risada de mim, tentei algumas vezes me levantar e ir embora, mas algo me segurou. Pastor, de repente, aquele homem começou a parar de falar e disse assim, irmãos, eu preciso contar algo para vocês. Aí ele começou a chorar. Quando começou a chorar, que me chamou a atenção. Daí eu consegui fixar a minha atenção nele, porque para mim homem chorar foi uma novidade. E nós homem que é homem não chora. E de repente aquele pastor chorando, começou a relatar o que estava sentindo. Ele disse assim, irmãos, eu estava na gráfica hoje, porque ele era impressor, né? E ele estava na gráfica e ele disse assim, olha, eu fui atrás da impressora, fiz uma oração para que Deus me desse a mensagem para essa noite. E pedi que Deus me mostrasse o que Ele queria que eu falasse, porque só Ele sabia quem ia estar na igreja. E de repente Deus me deu uma visão, Ele contando. E eu vi a igreja como hoje está aqui, e eu vi um jovem entrar na igreja. E ele sentou na metade da igreja. E ele começou a contar a vida daquele jovem, porque Deus tinha mostrado para ele. Pastor, aquele homem contou a minha vida. Coisas que meu pai e minha mãe não sabiam. Coisas que eu tinha no meu coração. Ele simplesmente começou a falar. E aquilo eu fiquei fascinado com aquilo. Como aquele homem, como ele conhece a minha vida? Como é que ele sabe? Tem coisas que o pai e minha mãe não sabiam. Porque se o pai e a mãe soubessem, ia dar a impressão que contaram para o pastor. Alguém contou minha vida para o pastor. Tinha coisas que ele falou que só era eu e Deus. Nas noites, nas madrugadas, que eu me acordava e chorava e me lamentava diante de Deus. E ele falou tudo, pastor, tudo. Aquilo eu fiquei dominado por aquilo. E de repente esse homem disse, Deus tem um plano com esse jovem. Ele tem um chamado de Deus. E eu vou agora cantar um hino. E quando cantar um hino, esse jovem vai vir até aqui à frente. Porque hoje é o dia da conversão dele. E ele disse, eu vou cantar, e esse jovem vai vir chorando aqui na frente. Quando ele falou isso, o pastor, eu parei, pronto. Para mim não é comigo mais. Chorando? Chorar não. Aí enquanto ele pegou a harmônica, ele tinha uma sanfona, enquanto ele se preparava, eu comecei a olhar para os lados para ver se tinha algum rapaz chorando. E pensei assim, chorar atrás dessas meninas, com essas meninas aqui atrás? Nunca. Aí eu comecei a olhar para os lados para ver se tinha alguém chorando, acontecendo alguma coisa, e nada. Daí comecei a pensar, esse pastor jogou verde para colher maduro. Mas não é comigo não. Não vai ser comigo isso. E eu regalei o olho e fiquei fixo nele. E ele pegou a gaita e abriu, começou a fazer um arranjo naquela hora lá, e de repente ele começou a cantar, pastor. Manso e suave, Jesus está chamando.
Quando ele canta, pastor, esse hino, na hora eu vi novamente, ouvi as 3 vezes aquela voz que me chamou, uma semana. Amauri. Pastor, eu só senti uma bola de fogo caiu na minha cabeça e não vi mais nada. Você está assistindo Café com o Reverendo.